porque tá começando o nosso quadro Radioterapia. Hoje, gente, a gente vai falar aqui de um transtorno, de uma doença, não sei dizer exatamente como é que é, mas a nossa terapeuta vai nos explicar. Hoje nós estamos aqui com a nossa Samisa Soares. Boa tarde, Samisa. Boa tarde. Saudade. Sempre eu sinto saudade, né? A gente se vê semanalmente. Semana passada a gente não se viu, né? Não, você não Aí parece que a semana fica maior. E aí hoje a gente tá aqui para falar sobre a mente, para falar sobre ter uma vida mais leve, né? Aprender a lidar com os problemas, com as pessoas que nos causam problemas, né? Não deixar isso interferir e a gente saber que a gente tem um poder incrível de aceitar ou não algo para nossa vida e para nossa mente. Então, é difícil, a gente não tem uma vida plena de felicidade, sempre a gente tem altos e baixos, mas cabe a gente a saber lidar com isso. E aí a gente entra com esse autoconhecimento que a gente aprende na terapia, a se conhecer melhor, a conhecer como é que a gente deve lidar com esses problemas aí do nosso dia a dia. Então, obrigada pela oportunidade de estarmos falando sobre saúde mental, né? E a gente tornar a nossa caminhada um pouquinho mais leve. A gente que agradece, viu, Samisa? Eu já falei outras vezes em outros programas que a gente vem aí de longas datas, né? Da madrugada, depois da noite e agora à tarde. Assim, a disponibilidade que você tem, bem como outros profissionais que vêm aqui, de tirar um tempinho, de fechar a agendinha de vocês, né? Porque eu sei que, graças a Deus, eles têm muitos pacientes, né? Muitos clientes, mas eles fecham aí uma horinha da agenda para vir aqui falar com vocês, né? Porque a gente sabe que tem muita gente que não tem condições, que precisa, que quer, mas não tem condições de pagar uma terapia, porque, sejamos honestos, não é, né? Não é acessível para todos. Não que você vá fazer a sua sessão de terapia, mas se o que a gente falar aqui te tocar de alguma maneira, já te dá um insight, né? A gente já está fazendo assim um trabalho muito importante, eu acredito, e muito obrigada pela tua disponibilidade sempre, viu, Samisa? Eu também, a gente está aqui junto, né? Eu só tô aqui porque a gente tem essa conexão, a gente tem essa sintonia. Hoje mesmo a gente tirou uma foto legal, eu até postei já no Instagram, a gente fazendo palhaçada, assim, aí eu falando, vou ter que aumentar a dosagem do remédio dela. Mas é isso mesmo. Sejam bem-vindos ao hospício aqui nosso. Nós somos loucos aqui um pelo outro. Né? Então, assim, o que você falou é realmente importante as pessoas saberem. Existem pessoas que fazem contato e perguntam, você atende plano de saúde? Né? A gente não atende plano de saúde. É muito difícil, infelizmente, um terapeuta atender pelo plano de saúde. E quando atende, a vaga é super concorrida. Então, aproveitar esse espaço que você aqui no teu programa está dando, a Rádio Rios, colocando essa oportunidade para os ouvintes, as pessoas que estão assistindo também, ligar, fazer sua pergunta. Às vezes pode ser uma pergunta até fora do tema, a gente já respondeu aqui. A gente está falando sobre um tema, alguém está com uma dor emocional e pergunta ali, né? Então, assim, a gente já participou de vários programas que existem isso. Então, aproveitar essa valiosa oportunidade de saber como lidar com a esposa, com o marido, com o tio, com os filhos, e fazer a pergunta aqui que a gente vai responder com bastante carinho e dando uma ideia para melhorar a situação que está incomodando no momento. Verdade. Hoje a gente vai falar, gente, sobre depressão, tá? Hoje a gente vai falar um pouco sobre depressão. E aí já convido você que está nos assistindo, que está nos acompanhando pela 95,7 FM. Se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, já manda aqui no 991 10 15 99. O mês de setembro, que se inicia ainda nesta semana, é dedicado a promover o debate sobre depressão e suas consequências e buscar formas de encarar, né, o assunto sem tabu, focando no autocuidado como forma de prevenção. Infelizmente, a depressão foi considerada pela Organização Mundial da Saúde como o mal do século XXI. Pensando nisso, a gente está aqui com a nossa psicanalista Samisa Soares para nos explicar melhor o tema, dar dicas de como evitar e de como tratar a doença. A primeira pergunta, né, Samisa, para quem às vezes tem até um sintoma, mas não sabe exatamente o que é, eu queria que você falasse o que é a depressão. Depressão, ela pode ser diagnosticada de várias formas, né? De repente você tem uma pessoa muito alegre ali contigo e essa pessoa começa a mudar as atitudes dela, começa a ficar mais reclusa, começa a não sorrir tanto, a estar mais no cantinho dela, a estar chorando, né? Então, assim, você sente essa diferença. É importante a gente fazer aquela pergunta, o que você tem? Eu posso te ajudar?
E não falar para a pessoa, você tem que parar com isso, você não pode chorar, você tem que voltar, porque isso só piora o estado da pessoa. Então, a gente observar, são pessoas que mudam seu comportamento repentinamente e existe um motivo consciente ou até inconsciente algumas vezes para que essa pessoa haja desse jeito. De repente a pessoa começa a não querer se alimentar direito, ou come em excesso, ou também se isola mesmo, não quer sair, não quer trabalhar, começa a ter medos, porque a depressão, depois de um estágio, ela vem para o pânico, começa a ter medo, não quer dirigir. Eu já tive casos de pessoas que estavam no salão fazendo cabelo e não conseguiu finalizar. Não, quero voltar para casa, e pessoas que não conseguiam dirigir, que dirigiam normal. Então, a nossa mente, ela tem um poder incrível. Quando a gente começa a entender isso de verdade e respeitar nosso estado emocional, a gente vai ver que as coisas são muito mais fáceis de lidar. A gente precisa brigar com a nossa mente em alguns momentos, né? A mente, como diz assim, tem um ditadozinho, a mente mente. Às vezes ela coloca coisas na tua cabeça que não existe. É a mesma coisa do medo. O medo faz você ver, ouvir situações que não existem. Então, são sentimentos. O ciúme, idem. Quando você tem uma crise muito grande de ciúme, que você tem ciúme do teu parceiro, da tua parceira, a tua mente começa a colocar situações que parecem que está existindo uma traição, parece que está acontecendo alguma coisa errada. O que é isso? São os sentimentos que estão dentro da gente, que estão invadindo os nossos pensamentos. Então, a gente precisa trabalhar esses pensamentos. Existem muitos testes aí de internet que as pessoas fazem para ver se está com depressão. Não aconselho a gente estar indo lá, ficar fazendo esse teste e dizer, eu tenho depressão, eu tenho ansiedade. Não. Você precisa procurar um profissional de saúde, um psicólogo, um terapeuta, para verificar. E dependendo do grau, vai ter que ser acompanhado com medicação, que a gente entra o psiquiatra, né? Uhum. Eu tenho casos no consultório que eu, a psicanalista e o psiquiatra, porque o psiquiatra passa a medicação, ajuda um pouquinho, porque muitas das vezes esse paciente não consegue dormir, ou dorme em excesso, tudo é em excesso, ou menos ou mais. E aí são os sinais da depressão. O que causa a depressão, geralmente, Samisa? A depressão causa de sentimentos, de tristeza, de decepção mesmo, né? Você se decepciona com alguma situação, com uma preocupação em excesso, geralmente a preocupação o quê? Financeira ou de doença, né? Que a gente estava até falando aqui. Existem muitos casos de pessoas que comprovadamente já tiveram um câncer e mostram que elas tiveram uma decepção muito grande emocional e acabou gerando aquilo. Você vê até no caso quando a gente começa a fazer uma dieta, a gente não coloca vitaminas no nosso corpo, a nossa imunidade cai, a gente começa já a gripar. Então, tudo isso o corpo está respondendo, a gente precisa dar uma analisada. Às vezes a pessoa está com depressão, a gente diz, principalmente no consultório, você precisa ir para academia, você precisa fazer uma caminhada para sair, daquele ciclo que ela está ali de enclausuramento, de solidão, de tristeza. Então, os sentimentos negativos causam a depressão. O sentimento de impotência, eu não vou conseguir resolver essa situação, aí você começa a dizer, essa situação vai me matar, essa situação está me consumindo, e você precisa reagir. Eu sempre aconselho, quando a gente tem um problema muito grande, a gente não fechar os olhos, a gente precisa enfrentar o problema. Porque quando você não enfrenta o problema, ele só vai aumentando, e daqui a pouco ele te consome. Quando você começa a enfrentar, você automaticamente vai encontrando soluções. Talvez não seja a solução que você quer, mas ele vai amenizando. E se você vê que você não consegue resolver, vai dando tempo ao tempo, que o tempo vai mostrando soluções. Vamos fazer uma pergunta pra gente mesmo. Quantas situações as meninas passaram aqui, que a gente achou que não ia conseguir? Eu não vou conseguir. Isso aqui vai tá me deixando muito mal. Quantas noites eu dormi chorando ou triste? E depois de um mês, uma semana, ou até no dia seguinte eu encontrei a solução. Então isso é uma prova que nada é eterno. Inclusive a tristeza e a alegria, né? A gente vê assim, se você está vivendo um momento feliz, curte ao máximo, sabe? Aproveita muito intensamente. Porque ele não vai ser eterno, esse momento de alegria. Como o da tristeza também. Então a gente precisa colocar na nossa mente, buscar lá atrás no passado, qual a dificuldade que eu tive para resolver um problema muito difícil, que eu achei que não ia ter solução, e hoje eu estou aqui com a solução, né? A gente estava falando aqui inicialmente sobre uma situação muito particular da Suelen, que ela estava com uma dor e tal, e era no tempo da pandemia, de Covid, e aí ela disse que não gosta de fazer cirurgia e tal. Aí, de repente, ela
naquele momento você achou que ia morrer, que você não tinha solução, você estava com uma dor incrível, meu Deus, o que é que eu tô comigo aqui dentro de mim? Que doença é essa? Então foi um momento de medo, de pânico, até de você fazer uma cirurgia de barriga aberta. E hoje você está aqui contou a história pra gente aqui, com muita motivação, trazendo força pra gente, mostrou tua cicatriz, e você conseguiu. Então por que hoje você não vai conseguir vencer aqueles 5 boletos que você tem acumulados ali, que você tem força, você vai trabalhar, você não vai conseguir pagar à vista, mas você pode negociar e pagar em prestações. Então, que isso não tire tua paz e te leve para uma depressão, para uma ansiedade, outras situações. A Juliana Castro diz o seguinte: às vezes me sinto muito angustiada, sem motivo nenhum. Logo, em seguida, essa angústia vem um choro incontrolável. Quando isso acontece, não consigo seguir o dia. É como uma montanha russa. Estou muito bem e depois estou muito mal. Quando isso acontece, eu só quero me esconder até que isso passe. E ela pergunta, né, o que pode ser e o que você pode falar para ajudá-la. Na verdade, a gente tem duas mentes, a consciente e a subconsciente, né? O subconsciente a gente age naturalmente. É como se você estivesse dirigindo o teu carro e fosse para tua casa e de repente, opa, já cheguei em casa, caramba, eu nem vi quando eu passo naquela feira que eu ia comprar uma goma ou parar na padaria, passei muito rápido. Foi o teu subconsciente que te levou ali. E aí isso acontece com os nossos traumas, os nossos medos, as nossas angústias. Então, talvez o subconsciente dela tenha alguma coisa ali dentro para levar ela a esses estados. A crise existencial também é muito comum nessa situação, porque se você for analisar friamente, todos os dias a gente dorme, e aí acorda de manhã, faz o nosso asseio, toma o nosso café, vai trabalhar, vai para a escola, aí almoça, aí janta, aí vai e dorme. Todo dia a mesma coisa. Eu estou indo para onde? O que eu vim fazer nesse mundo, né? Então, assim, isso mostra pra gente que a gente precisa colocar situações na nossa vida para trazer alegria, como eu falei, uma simples caminhada, uma aula de violão, aula de canto, né? Ler um livro, porque hoje a gente está muito nas redes sociais. As redes sociais, cada dia que passa, está mais prejudicial. É uma disputa de quem é mais bonito, de quem tem um sapato melhor, de quem viajou mais. Tem hora que cansa, a gente precisa dar uma desacelerada. A gente não sabe como é que é a vida dela, profissional ou em casa, né? As obrigações ou não obrigações. A falta de obrigação também leva a gente a esses estágios de tristeza, de depressão, de ansiedade. Então, assim, é muito difícil a gente falar o que é, porque precisa conhecer um pouco da vida dela, um pouco do que ela faz, dos pensamentos, das pessoas que estão ao redor dela, porque as pessoas que estão ao redor, elas também contagiam. Se eu estou perto de pessoas que estão todo o tempo com negativismo, falando todo o tempo, ai, que coisa chata, ai, não tem dinheiro para isso, ai, não vou fazer... Você acaba absorvendo. A gente precisa estar perto de pessoas que sejam positivas. Lógico que tem momento que a gente está chateado, a gente está triste, mas que isso não seja constante. Tem pessoas que eu digo que são o muro das lamentações. Você liga e já fala, ai, tu nem sabe, hoje no seu ônibus estava lotado, ai, hoje no mototáxi passou na lama, sujou a minha roupa. Só é ai. Só reclamação, né? Poxa, vamos pensar positivo. Não é que a gente tem que se fingir de doido, né? Mas existem momentos e situações que podem fazer a gente estar feliz. Quantas pessoas não têm o dinheiro para o mototáxi, que vão a pé de um lugar para o outro, vão de bicicleta, né? Eu estou melhor, eu tenho o dinheiro do mototáxi. Então, pensar, trazer o positivo para esse momento difícil que a gente está vivendo. A gente queria que fosse melhor? Queríamos. A gente merece melhor? Merecemos. Mas não está agora, não é esse momento. Talvez eu tenha que passar por isso para ser um aprendizado, para quando eu estiver aqui no topo, eu valorizar. Tantos jovens aí que ganham as coisas fáceis dos pais, o melhor carro, né, a melhor faculdade, e não dão valor. Enquanto que pessoas que batalham pra caramba, suam pra caramba, compram um carro lá que de vez em quando tá no prego, né, aquecendo e furando pneu, não sei o quê, eles vão dar muito mais valor do que uma pessoa que tem o fácil. Então, a gente precisa pensar até na educação dos nossos filhos. Não é que a gente não vai dar, a gente tem que dar, mas no momento certo. E educar para quando a gente está dando as coisas, para eles valorizarem. O Abraão Eric diz o seguinte, pergunta, quais são os sinais de alerta da depressão? Primeiro, o isolamento, como a gente falou inicialmente, né? A pessoa quer se isolar. A pessoa tem esses picos de choro, como a ouvinte falou aí, né? Do nada eu tô chorando e às vezes não consegue nem entender o motivo desse choro, né?
e entender como é que está o redor dessa pessoa, se está realmente tendo um problema, porque às vezes a gente tem problemas plausíveis, né? A pessoa está doente ali, não sabe o que é, ou precisa fazer uma cirurgia, não tá conseguindo, então tudo isso traz essa angústia, que de repente não é depressão, é um momento ali que as coisas saíram um pouco do eixo, mas que logo vão voltar ao lugar. Então, principalmente isso, o não comer, a mudar suas estratégias de ser uma pessoa triste, ser uma pessoa alegre, porque tem pessoas que no normal são pessoas muito no mundo delas, vivem muito caladinhas, muito quietinhas, isso daí é normal, é a personalidade, mas se uma pessoa é mais alegre, mais feliz, ou então até a alegria em excesso esconde uma tristeza. Então, a gente precisa ver aquela pessoa está sempre querendo sorrir, sempre fazendo palhaçada. Isso também esconde ali atrás. A pessoa que tem depressão, ela quer esconder muitas das vezes que tem, né? Enquanto outras demonstram em situações como essa. O isolamento, a tristeza, o choro em excesso, a falta de sono, né? Não consegue dormir ou dorme em excesso, como uma fuga, ou se dopam com medicamento. Então, a gente tem vários aspectos que podem mostrar que é uma depressão ou uma ansiedade que está aí convivendo com essa pessoa. Num relato de uma pessoa que viveu essa questão da depressão assim, muito próxima, né? A Samisa já conhece essa história. Mas assim, para a galera que está aqui perguntando quais são os sinais e, né, deixa eu ver aqui o nome dela, Juliana, né? Às vezes se sente angustiada e tudo. Existem momentos na vida da gente que acontecem coisas que você acha que você não vai dar conta. E essa semana passada, eu li uma frase muito interessante, né? Não sei exatamente como era, mas ela queria dizer o seguinte: você já parou para se aplaudir? Você mesmo. Sim. Porque você passou por situações que você achava que você não ia dar conta. Então, eu acho que assim, essa questão das doenças emocionais, né? Como a depressão, elas são também momentos que a gente acha que não vai passar. O ano passado eu vivi um dos melhores momentos profissionalmente, né? E dos piores momentos pessoalmente falando. Eu que sempre fui muito alegre, sempre pra cima, muito pra né? cima. Tive muitos momentos assim de alegria, sempre vi muito o lado bom da vida e continuo ainda mais depois do que passei, né? Vendo esse lado bom da vida. É claro que eu também tenho meus dias assim que eu acordo chateada, eu odeio acordar cedo, né? E o meu humor fica péssimo, só melhora depois do meio-dia. Isso é normal também, né? Nós somos seres humanos. A minha terapeuta já me falou que é normal, que eu não preciso ser internada. Assim. Não. Por causa disso. Não. Mas assim, e eu senti a dor 2 vezes. A dor de mãe, né? De ver o meu filho numa situação de depressão, porque o meu filho ele foi diagnosticado com a depressão. Começou com burnout, né? Daí depois a Samisa pode até falar que pode desencadear, né, uma depressão. E tiveram momentos, se eu me emocionar aqui um pouquinho, mas é porque nem é pela dor, você mas pela vitória, né? Pela vitória. Trajetória que você fez, porque só você sabe as dores e as alegrias desse caminho, principalmente quando é filho, né? Quando um pedaço muito próximo ali. E assim, eu vivi momentos com o meu filho, né, muito desesperadores, né? Desesperadores. Você se sentia impotente, Impotente, né? De você não saber o que fazer. Olhar e dizer, meu Deus, e agora o que eu faço? Né? Eu nunca tinha tido nenhuma experiência nesse sentido e me vi numa situação de ter um menino de 23 anos de idade, né, nos braços sem saber o que fazer. Então, assim, foi uma longa caminhada, foi muito ruim, muito, muito ruim. Então, hoje, quando eu ouço alguém falando, besteira, eu fico muito chateada, entendeu? Porque você só sabe quando dor, né? É com você. E começou com burnout, né? Muito excesso de trabalho, essa galera nova também já fica, inclusive, a dica, o mundo não vai parar. Tá? Não vai parar para esperar você se recuperar, e se você parar por um dia ou 1 hora para comer ou para descansar porque você teve uma gripe, o seu trabalho não vai esperar. Então, assim, a galerinha hoje tá muito assim, né? Acabou de sair da faculdade, tá com todo gás, quero trabalhar, e quero mostrar serviço, e quero mostrar que eu posso, que eu faço, que não sei o quê. E começa a fazer N coisas e tem uma hora que para, embora sendo muito jovens. Né? Então, foi meio que aconteceu com o meu filho, muito empolgado, escrevendo muito. E modéstia à parte, é um ótimo jornalista, é um ótimo músico. Muito conteúdo ele tem. Ele tem muito conteúdo. Eu até brincava com ele, dizia, cara, tu precisa parar de estudar um pouco. Para de ler um pouco, porque assim, a fome de querer mais e mais e mais, eu acho que tudo isso deu uma pirada, assim.
E aí a gente passou momentos muito complicados, muito, muito complicados. De, honestamente, eu entrar no quarto e ver meu filho olhando pro teto e dizer, caralho, perdi meu filho. Meu Deus, perdão, gente. Caraca, perdi meu filho. Perdi meu filho, entendeu? Só que a gente não desiste, né? Sim. E aí, na quarta-feira passada, eu fui ao Largo, pro Tacacá na Bossa. E ver o meu filho fazendo o que ele ama fazer, que é tocar, ele é guitarrista. Assim, o sentimento que eu tive naquele momento foi, obrigada, Deus. A gente venceu, entendeu? Porque de olhar assim pra trás e ver um menino que estava na cama, né, que perdeu vários trabalhos. Sem motivação, sem motivação de dizer pra mim assim, mãe, eu não sei o que eu tô fazendo aqui, entendeu? E ver o menino curtindo, assim, tocando e hoje fazendo várias coisas, assim, né, agora regradamente, é claro. É como se ele estivesse dormindo e acordou, né? Exatamente. Dormindo não, então, pesadelo, né? Pesadelo. Estava no pesadelo e acordou. Então, assim, gente, são momentos que a gente não sabe de onde vem, a gente às vezes fica procurando respostas, não encontra. Mas o que eu, né, um relato de uma pessoa que viveu isso, que acompanhou isso e que, sim, tiveram momentos de eu estar muito angustiada, de chorar muito e dizer, meu Deus, eu não sei o que fazer. Mas assim, eu sempre tive muita fé, busquei ajuda, né, pra ele e muito da pessoa também que tem, porque tem uma hora que você tem que dizer, olha, levanta daí e bora atrás e tal. E assim, passa. Se você não desistir. Tem que ter paciência. Paciência, né? Muito amor quando é alguém perto de você. Né? Geralmente eles não querem que você fique perto. Tipo, o que você tem, como é que tá? Não, a pergunta, o que você tem que falar é o seguinte, eu tô aqui, a hora que você precisar eu tô aqui. Não quero comer. Eu deixei esse leite quente aqui pra você e deixei esse pãozinho aqui. Quando você quiser comer, tá aqui. Deixa lá. Não fica, você tem que comer, porque se você não comer, você vai ficar... Aí ele não come. Então a gente precisa ter calma, cautela e paciência mesmo, você sabe disso, muita paciência. Mas assim, passa, gente. Você só precisa identificar, né? Eu como uma pessoa que tive essa experiência e depois conheci outras pessoas que tiveram também. Você tem que identificar. O primeiro ponto é dizer, não, eu preciso de ajuda. Ou então enxergar, porque às vezes a pessoa não enxerga nessa mesa. Mas você tentar fazer ela ver que ela precisa de ajuda. Eu cheguei a falar com ele no consultório. Quando ele falou, eu disse, nossa, esse menino tem assim uma potência dentro dele, sabe? É como se ele tivesse amarrado e ele querendo correr. Então é o que você acabou de falar, ele cheio de conteúdo e querendo expandir, não conseguia. E aí isso talvez deu essa sensação de impotência nele e ele se retraiu ali. Ele começou a se proteger no mundo dele para se defender de tudo que estava acontecendo aqui fora e foi ruim para ele, né? Então, assim, quando ele entendeu que ele podia dar passos pequenininhos para poder estar ali fora, ele está dando agora passos enormes e tranquilo, em paz e feliz com o que ele está fazendo, porque ele tem talento e dom, né? E muito conhecimento. Tem muito conhecimento. Interessante você falar que ele teve com a Samisa, e quando eu fui buscá-lo, inclusive, no consultório, e aí ele entrou no carro, eu falei, e aí, filho, como foi? Ele falou, cara, eu quero voltar e não sei o quê. Ele falou, mãe, tem uma coisa. E eu não posso afirmar com certeza, mas eu tenho, assim, em minha impressão de que teve uma coisa que a terapeuta Samisa falou pra ele que virou a chave. Era uma simples coisa, pra você ver, gente, que às vezes a resposta tá aqui na nossa frente, tá dentro da gente, só que a gente não consegue. Ele tinha esquecido. Nossa, você fez eu lembrar de algo que eu tinha esquecido. Exatamente. Então, tá ali, você falou, tá dentro. E foi uma coisa muito recente. Foi quando ele saiu terminou o TCC, e eu lembro exatamente quando ele chegou em casa, a gente comemorou e tal. E aí ele falou, e aí ele como se tivesse apagado da memória dele. E aí ele conseguiu, a Samisa conseguiu acessar isso, né? Acho que ela tem uma varinha de condão assim. E aí ele falou, mãe, eu lembrei de uma coisa que a Samisa me fez acessar, uma coisa que eu não lembrava e que foi recente. E assim, parece que abriu a mente e, cara, assim, meu filho hoje, graças a Deus, tá aí, mas a gente sabe também que é uma luta constante, que qualquer coisa pode desencadear, e é por isso que é importante o cuidado, né, Samisa? É importante você estar sempre fazendo um acompanhamento, né? Você saber que você precisa, apesar de ser difícil a gente ter esse recurso, né, de estar sempre ali no terapeuta e tal, tá cercado de pessoas que te deem bons conselhos, te digam coisas legais, ajuda muito nesse processo aí. Tem aqui a gente vai já finalizar. Esse tema aqui é muito extenso, né? Não tem fim.
Gostaria de saber mais sobre a depressão pós-parto, né? Pode ir e voltar? Tive um filho que nasceu com uma hérnia diafragmática e ficou 3 meses na UTI. Quando ele saiu, eu sentia como se eu não fosse mãe dele. E foi uma luta muito grande para tentar mudar isso dentro da minha mente. Depressão pós-parto, acho que esse é um tema para a gente fazer um quadro, né, para falar sobre isso. Mas você pode falar alguma coisa sobre? Nesse caso dela, o que aconteceu? O subconsciente dela pegou uma defesa e colocou realmente ela como se não fosse mãe daquela criança. Em algum momento ela ficou com medo de perder aquela criança, aí a mente foi lá e colocou isso. E aí todas as vezes que a criança estava perto, esse medo de perder essa criança fazia com que ela imaginasse que não era o filho dela, era uma defesa para ela ali. E graças a Deus deu certo, né? O filho dela tá bem. E é muito normal quando alguém passa, às vezes até não passa por trauma nenhum e tem essa depressão, esse sentimento de tristeza, de, sabe, o que vai ser da minha vida agora? Cadê o pai? Às vezes não tem o pai perto, né? Financeiramente, como é que eu vou cuidar dessa criança? Então, todos esses pensamentos, às vezes não dito, não verbalizados, mas na mente está lá perguntando, né? Como é que eu vou fazer o futuro dessa criança diferente do meu se eu não estou trabalhando, se eu fiz uma cesárea, se eu não tenho apoio, se eu moro de favor na casa do tio ou da mãe? Então, vem essa depressão. A depressão acaba sendo como se ela estivesse se sentindo impotente, incapaz de seguir aquele fluxo de ser mãe, né? Então acaba tendo essa depressão. Tanto é que as mães, elas são amparadas, né? Existem mães que até matam seus filhos numa crise muito grave. Ou se matam, né? E se matam numa crise muito grande de depressão pós-parto. Precisa tá acompanhando numa situação dessa. É importante a pessoa falar, ou quem está perto observar, porque é grave mesmo, não é brincadeira, como você falou aí. As pessoas, frescura, tem que cuidar do filho. Eu criei 20, não sei o quê, mas as coisas mudaram. Infelizmente, os acessos, essa corrida contra o tempo de saber mais e falar mais e fazer mais, acaba deixando a gente nesse corre-corre, né? Tanto é que a gente viu agora, há pouco tempo, né? O cantor que a gente colocou como tema, né? Que pediu, se afastou dos palcos para cuidar da sua saúde mental. Qual é o nome dele que eu esqueci? É o Cristiano. É o Zé Neto, né? Da dupla do Zé Neto e Cristiano. Então, veja, não é falta de dinheiro, não. O cara tem muito dinheiro, não é falta de recursos, não é falta de sucesso. Vários exemplos nessa mesa. O Whindersson Nunes. Sim, Gustavo Lima, Lima. Que é potência e tá aí, né? Então, assim, a gente precisa entender. O mais recente agora também, desculpa, Wesley Safadão, pra você ver que não é dinheiro. Sim, né? Ele foi pra uma fazenda andar de cavalo e ele depois ficou bem. Então, o que mostra pra gente, que você acabou de falar do teu filho? A gente precisa desacelerar, a gente precisa entender que a gente não é máquina, que a gente não pode fazer tudo 100%. Eu vou tentar fazer isso. Se eu conseguir, beleza. Se não, amanhã eu tento de novo e vai todo dia tentando de novo com responsabilidade. Porque tem gente que faz de malandragem, né? Não consegui hoje, amanhã eu tento. Não, a gente não é malandragem. A gente precisa realmente ter consciência e entender, né? Quando a gente está fazendo, se sabotando e quando realmente você não está conseguindo. Então, veja, são vários artistas aí que estão no auge, na fama, que deram uma pausa, entenderam que precisavam parar um pouquinho para poder ficar bem. Esse negócio da internet, tá sempre postando lá eles, aí vai para show não sei aonde, pega o avião, vai não sei para onde, tem que comprar uma roupa, tem que estar bonito ou bonita. Então isso daí acaba com a gente. Se a gente todo dia acordar de manhã, que somos seres humanos que não temos essa fama e nem obrigação de estar 100% todo o tempo bonito ali, né, cantando e fazendo alguma coisa, a gente já se estressa, a gente já fica... Imagina na sexta-feira tu já tá morto, ainda mais com esse sol aqui, que é um sol para cada cabeça, que piora mais ainda esse estado nosso, e a fumaça que a gente não consegue respirar. Então, cada vez mais está ficando pior viver. E se a gente não se olhar para dentro, não desacelerar, a gente vai morrer vivendo. Só vai estar existindo aqui, né? Precisa desacelerar. Para um dia vou bater um bolinho aqui com a minha família, vou fazer um feijãozinho aqui com jabá, vamos aqui fazer um churrasquinho aqui no quintal, encher a piscina aqui para a gente ficar aqui tomando banho. A gente precisa realmente desacelerar e olhar mais para a gente, se acolher mais. Sabe, acordou de manhã, não vai pro celular, gente. Fica lá um pouquinho, faz uma meditação, traz energia positiva. Hoje o meu dia vai ser ótimo, hoje eu vou resolver bastante coisa, sabe? Positividade está vindo para mim, abundância financeira. Traz coisas legais, aí tu já vai pro Instagram.
é um monte de desgraceira ali. Tu já levanta com aquilo. Meu Deus, a fulana não sei o quê, a cicrana não sei o quê. Você tá vendo a vida dos famosos. Ou então é muito lindo, a vida é muito linda, muito bela pra todo mundo. E a minha é péssima. O que eu tô fazendo aqui? Tá todo mundo maravilhoso no Instagram e eu... Isso, o Instagram é uma mentira ali, né? Já foi o Instagram, eu particularmente acho que já foi muito legal, já foi muito positivo. Hoje a disputa, tu abre, ele só é desgraceira, gente brigando, é gente falando mal do outro, é assassinato, né? É fofoca. É fofoca. De fofocar da vida dos outros. Eu acho que a gente tem que olhar assim, não tem que ser radical, porque acaba você tendo informações, mas moderar, né? Você vê o horário certo para estar fazendo isso. Tem gente que não consegue, tá dirigindo e tá no celular. Quantos acidentes estão acontecendo porque você estava no celular? Verdade. Então, vamos desacelerar, olhar pra gente com mais carinho, tomar um chazinho olhando pra natureza, né? Sem essa fumaça. Né? Fazer um escaldapé ali, ficar um pouquinho com o pezinho de molho. Colocar um filme de comédia, ou até filme infantil. Eu falo muito pros pacientes, coloca um filme infantil que você vai estar rindo. Você não precisa estar focado nele ali 100% para seguir aquela história. Uma hora você olha, uma hora você pensa, mas você tá ali, ajuda muito isso. Você tá fazer o teu lar um lugar de paz. Não confundir o inimigo, né? Confundir o inimigo. Sim, é isso mesmo. Nosso inimigo é nossa mente. Então vamos lutar. Ai, gente, a gente vai ter que fazer uma outra parte, né? Porque é muita coisa, gente, para falar. Eu adoro, inclusive, falar desse assunto, que eu acho assim, extraordinário, né? E são coisas reais. Tá, isso é vida real, isso aqui é vida real, gente. O pessoal aqui tá querendo o contato da doutora Samisa. Segue lá no Instagram, né? Lá tem o meu WhatsApp, que você clica lá no linkzinho, vai direto pro WhatsApp. A gente pode conversar, pode responder algumas perguntas ali, né? É muito fácil, gente. @Samisa. É só trocar. Lembra de camisa? Só troca o C pelo S. Não pode me chamar de camisa. Ai, Samisa, muito obrigada mais uma vez. É sempre muito bom te receber. Obrigada também. Obrigada a todos que participaram. Muitas perguntas ainda aqui para serem respondidas, mas a gente vai deixar aí para um outro programa, tá bom, meu amor? Muito obrigada. Segunda-feira que vem tem mais, né? A gente vai ter convidado especial que talvez dê para falar sobre a pós-parto. A depressão pós-parto, porque como ela é médica, especialista, né? Nessa área, a gente pode juntar informações e ajudar as pessoas que têm essas dúvidas aí. Então pronto. Obrigada, Samisa. Beijo. Obrigada, Jéssica. Obrigada, Michele, Letícia. Vou pro intervalinho e já tô de volta com você. Continue mandando a foto dos doguinhos de vocês, tá, gente? Qual é o nome do teu cachorro? É Maia. Minha cachorra é Maia. Não. Você disse que ia colocar o nome de um cachorro. É o nome do filho do Justin Bieber. Não? Ela não deixa eu colocar. Eu quero colocar. Eu cheguei aqui, é o Jack Blues. É o nome do futuro cachorro da Meu cachorro vai ser Jack Blues. Chique, mas ela tá querendo confusão internacional. Eu, como terapeuta dela, vou ajudar ela nessa confusão. Mas sabe o que acontece? É que o pessoal fica famoso com confusão, né? Eu vou logo fazer confusão com o Justin Bieber. Não, você é terapeutizada. Você não pode fazer isso. Então tá bom. Criar depressão nele, ele já até teve, já se tratou, tá bem. Então, vamos deixar o garotinho em paz. Justin, tá bom, Justin. Graças a Samisa, não vou colocar o nome. Tchau.